Então, Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhe trazer a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. Senhor, eis aí a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que, uma vez proclamada, ela não voltará vazia. Então, nós rogamos ao Senhor que execute o Teu propósito através da anunciação dessa mensagem. Livra-me, Senhor, de ser pedra de tropeço, mas que através da minha vida o Senhor possa edificar a vida dos irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Bom, meus queridos, já teve pregação aqui hoje, né? Eu até quero parar e ouvir mais. Volta mais aí, Carlinha, né? Vem Clarissa, que estava uma bênção, né? Coisa boa. Irmãos, esse texto aqui de Lucas é um texto de Natal, o texto que foi lido de acordo com o lecionário no dia de Natal mesmo, né? E a gente resolveu repetir ele aqui para a comunidade, porque hoje é o nosso culto especial de Natal. Como o Tiago disse na abertura do culto, a estação do Natal ela vai desde o dia 25 de dezembro, aliás, desde antes, né? Até o dia 5 de janeiro, né? Desde o começo do mês até o dia 5 de janeiro é Natal, tá bom? Então estamos ainda dentro desse tema do nascimento de Jesus. E quando a gente olha para esse texto aqui, ó, a gente pode dividir ele em duas partes. Quando a gente vai só até o verso 7, parece que a gente está falando de uma história relativamente simples e comum. Como assim? Nós temos aqui um marido, a sua esposa, que está grávida, estão viajando para cumprir uma obrigação civil, né? E no meio da viagem eles esqueceram de fazer reserva, né? Nos hotéis, então eles têm que arrumar aquela correria ali para conseguir uma vaguinha, um lugar para onde ficar. No meio desse corre nasce o bebê, né? Uma história comum, que pode acontecer com muitos de nós, talvez o nascimento do seu filho foi assim, talvez você nasceu assim, né? Numa correria, numa viagem para lá e para cá, ou outras histórias no passado também poderiam representar isso. De maneira que se a gente ler só até o verso 7 aqui, e se não leu antes e nem lê depois, parece que é só mais uma história, né? Entretanto, a gente tem várias evidências de que isso não é só uma história qualquer. Primeiro porque todo nascimento é único, né, gente? Se você quiser ouvir uma boa história, né, pergunte para uma mãe como foi o parto, né, de um filho, né? É uma boa história. Senta para conversar que você vai ouvir boas minutos ali, boas horas de história boa, né? Para compartilhar, para dar boas risadas ou para chorar juntos também. São momentos difíceis e singulares, né? Aqui o que a gente tem é basicamente o relato de parto de Maria, né? A gente chama relato de parto, as irmãs, as mulheres, né, registram como foi essa história, e é algo bom, né, para se lembrar, para guardar para a posteridade, né? E aqui é o relato de parto, então, de Maria, né? E já é uma evidência para a gente de que não tem nada de comum, né, em nascimentos de criança. Bom, uma outra evidência que a gente tem é porque a gente está falando da palavra de Deus, meus irmãos. E nada na palavra de Deus, por mais comum e trivial que pareça, é algo banal. Tá bom? Isso é importante a gente ter isso em mente. Por ser palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, falada através da boca dos profetas e dos apóstolos, nós temos aqui no Novo Testamento revelações de Deus. Mesmo histórias simples como essas e curtas como essas, já possuem características, já possuem um poder de Deus nelas, capaz de edificar e transformar as nossas vidas, capaz de nos trazer esperança, e mais do que qualquer outra história, essa é uma história de esperança. Não tenha dúvida disso, meus irmãos. Deus usa a sua palavra para instruir o seu povo, para edificá-lo, para fazer com que ele perceba qual é a sua vontade e seja capacitado a obedecê-la. Portanto, por mais simples que essa história pareça, essa história é muito mais do que parece.
Por isso eu convido vocês a olharem comigo para o texto sagrado mais uma vez. Nós vamos olhando por partes, né? Aqui no sermão expositivo. Nós vamos dar uma olhada agora no verso 1 até o verso 2, olha. Que diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Gente, repara só, né? A gente falou aqui de César Augusto, a gente falou do império, é o Império Romano, a gente falou de Quirino, governador romano, procurador romano na Síria. E peraí, a gente está falando de Israel ou a gente está falando de Roma? Né? Onde está se passando essa história? É importante a gente parar para pensar. Ué, cadê o rei dos judeus? Cadê o governo de Israel? Cadê as tribos de Israel? Cadê sequer os judeus, né? O que está acontecendo aqui? Ué, será que eu perdi alguma coisa nas escrituras sagradas que eu não estou sabendo? Bom, meus irmãos, nesse período histórico que eu falei para vocês, né, que é importante a gente parar para pensar e estudar essas coisas, que Israel está vivendo, a gente tinha o povo de Israel, mas a gente não tinha exatamente a nação de Israel, como um Estado independente que desfrutasse da sua liberdade. Não, Israel ele era uma província romana, que foi dividida e subdividida de várias formas ao longo da história, de maneira que você não conseguia ter uma unidade territorial nem nacional mais ali. O povo de Israel era como se fossem escravos, né? Ou vassalos do seu suzerano, que era o próprio César Augusto, né? O imperador romano, quilômetros e quilômetros de distância, lá na Europa, dominando cá na Ásia, né? Quase na África, exercendo o seu poder. Você pensa, então, qual é esse contexto que a Bíblia nos apresenta para o nascimento de Jesus? Nós temos a nação de Israel, né? O povo de Israel, não possuindo um governo próprio, né? Que são as consequências de estar debaixo de um domínio estrangeiro. Eles tinham sua liberdade restrita, deviam pagar impostos, e não eram impostos baixos, né, altos impostos, aos seus dominadores, que eram estrangeiros e que estavam permanentemente ali no seu território, exibindo suas armas e seus exércitos, dizendo, não se rebele não, senão você vai ter problemas. Submeta-se de bom grado. Pague seus impostos. Havia uma mistura de línguas no território de Israel, o hebraico, o aramaico, o grego, o latim, tudo ali misturado. Você pensa só, né? Se no Brasil não fala mais português, cada um fala a língua que quer, né? Tem um monte de gente aqui falando um monte de língua diferente. Você fala, hein, que isso, nem parece Brasil, mas imagina o povo de Israel nessa época também, né? Sofrendo essa opressão e essa humilhação que muitas vezes acontecia sobre eles, né? O texto aqui cita Quirino também como governador da Síria, porque ele está filtrando para a gente, focando, né? Imagina um foco se aproximando de qual era o território onde estava acontecendo essa história. Isso é interessante para a gente, falamos da inspiração das Escrituras Sagradas agora há pouco, e a gente precisa reter isso também, que a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, todo o seu conteúdo é verdadeiro, inclusive as informações históricas, meus irmãos. A gente consegue datar, né, o ano zero, que começa o calendário cristão, muitas vezes por causa desses detalhes contados no Evangelho de Lucas e no livro de Atos também. Ele não só falava quem era o governante, como ele falava quando e qual governante estava governando junto com qual outro governante, né? De maneira que a gente vai situando dentro da história a vinda de Jesus como um fato histórico. Não é mito, não é lenda, não é crença vazia de fatos racionais, tá bom, meus irmãos? A Bíblia é verdade e os fatos que ela afirma são igualmente verdadeiros, por ser a palavra inspirada por Deus. Ora, Emerson, mas por que isso é relevante para a nossa pregação? Porque a gente continua a leitura. Olha comigo o verso 3 e o verso 4. Continuem comigo. Nesse ambiente que o povo de Deus está sujeito a vários governantes estrangeiros e ímpios, é que a gente vê isso acontecendo. Olha. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. O que nós temos aqui nesses versos, meus irmãos? José, Maria e o bebê Jesus, dentro da barriga, né? Indo para um lugar, talvez, que não fosse da vontade deles. Pensa só, você está prestes a dar à luz. Você vai fazer uma viagem do nada, né? Com a sua esposa. Tem gente que faz, né? Mas não é recomendado. Não é a situação mais agradável de você ter um bebê, né? Ainda mais como eram as viagens na época, né, pessoal?
a pé, de jumento, né? Assim, não tinha conforto, não tinha avião. Não sei nem se grávida que está para ganhar luz pode voar de avião, né? Não pode, né? Então, não tinha jeito não. Ainda mais, tendo que fazer uma viagem porque foi imposto por um governante pagão, que mandou você ir lá para quê? Para ele arrecadar mais imposto. Para que os imperadores faziam censo, meus irmãos? Para recontar a população. Poxa, eu estou recebendo X. A população é de 10 milhões de pessoas? Não, está errado. Era para eu receber 10 milhões de X. Tá? Eu quero ganhar mais dinheiro. Então, mova-se o mundo, mova-se os céus e a terra, porque eu sou o dono do mundo. É o que César Augusto dizia. E venham para suas cidades e sejam contados, sejam recenseados, porque eu quero o meu dinheiro, eu quero o meu imposto. Então é isso que move a família sagrada, né? No catolicismo chamam José, Maria e Jesus da família sagrada. A família de José, Maria e Jesus para Belém. Senão estariam lá em Nazaré mesmo, estariam lá na Galileia, esperando o menino nascer. Pensa só, gente, que situação desagradável, né? Graças a Deus a gente não sabe o que é viver debaixo de um império, de uma ditadura opressora governada por um estrangeiro ainda, né? Que veio aqui, dominou e falou, agora vocês vão fazer assim. Agora, para onde você vai, é para onde eu mandar você ir. Agora, você vai comer o que eu mandar você comer. Você vai trabalhar com o que eu mandar você trabalhar. E assim por diante. A gente não consegue imaginar o que é isso. Que nenhum de nós, graças a Deus, eu imagino, viveu alguma coisa assim, né? Mas esse trecho, meus irmãos, esse texto da Bíblia é cheio de contrastes. Enquanto César se achava o dono do mundo, né, e mandava e desmandava, e os próprios servos de Deus, os judeus aqui, o povo de Deus, e a própria família de Jesus estava obedecendo às ordens do imperador, nós temos um contraste no finalzinho do verso 4, olha aí, né? José estava indo para onde? Para Belém. Por quê? Porque ele nasceu em Belém. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele estava indo para Belém porque a família dele, seus ancestrais eram de Belém, né? E não eram quaisquer ancestrais. Os ancestrais de José eram o próprio rei Davi. José era da família real, meus irmãos. José era um descendente legítimo de Davi e ele mesmo poderia ser o rei de Israel em outra circunstância. Mas ele está fazendo o quê? Abaixando a cabeça e indo humildemente obedecer ao imperador romano pagão para cumprir o que Deus determinou. Isso é que é o mais importante. Tudo isso que está acontecendo, que para a gente parece uma triste história de opressão, de humilhação, de sujeição, ainda mais na era da Revolução, né, falando, devia ter se rebelado, tal, foi para cumprir os desígnios de Deus. Jesus tinha que nascer em Belém, e não havia outra forma, né, para que ele nascesse lá, a não ser dessa forma. E José e Maria disseram, sim, Senhor, seja feita em nós a sua vontade, e foram. E foram lá para cumprir o propósito de Deus. Por mais que isso fosse desagradável, por mais que isso fosse algo ruim para eles na época. Nós temos, meus irmãos, essa menção a Davi não é à toa. Eu falei que José era um descendente de Davi, Jesus vai ser o descendente de Davi, o Messias escolhido, porque Deus prometeu para Davi que através dele, dos descendentes dele, Deus restauraria as coisas no mundo. Deus restauraria não só Israel, mas restauraria todas as coisas no planeta Terra. Todas as nações viriam até Jerusalém para adorar o Senhor por causa do descendente de Davi. Então, período, né, antes da fundação da nação de Israel, quando eles estavam lá no Egito, e eles ficaram lá mais ou menos 400 anos, né? E a gente tem aqui também, depois, né, antes de Jesus, na verdade, 400 anos de silêncio, né? 400 anos de silêncio profético. É esse período que Israel está vivendo, né? Deus não levanta um profeta desde Malaquias para falar em nome do Senhor e direcionar o seu povo, ó, há muito tempo. Israel passou da mão dos babilônicos em 586 a.C., então são mais de 400 anos sem que Israel pertença a Israel, aos próprios judeus. Babilônicos, persas, gregos, um período de independência com o governo dos macabeus e depois o governo romano. Pô, será que Deus abandonou a gente? É difícil a gente não imaginar que eles estavam pensando isso, né? Parece que Deus abandonou sua nação. A gente é jogado para lá e para cá como escravos, como servos. A gente está na nossa terra, mas como refugiados, como se nem pertencesse a nós mesmos. Que situação humilhante. Que opressão. Como podemos viver dessa forma? Ora, meus irmãos, e não bastasse isso, olha o verso 5. José foi para lá com Maria a fim de se alistar
com Maria, sua esposa, que estava grávida, e eu acrescento, de outro. É verdade. Verdade ou não é? É verdade, né? A gente sabe que foi Deus, pelo Espírito Santo, por meios divinos, que a gente não sabe como, colocou Jesus no ventre de Maria, né? Por um milagre, né? Mas vai contar essa história para alguém. Imagina Maria e José contando, né? Como eles se casaram, Maria já estava grávida, provavelmente, né, já tinha uma barriguinha, provavelmente o neném nasceu antes dos 9 meses após o casamento. Vocês não acham que as pessoas falavam? Comentavam? Ih, olha aí, né? Ou comeu a merenda antes do recreio, ou foi de outra pessoa, ou é de outra pessoa, né? E olha lá, que escândalo para a nossa sociedade, né? E José, provavelmente e Maria, passaram vergonha a vida inteira, meus irmãos, por uma coisa que eles não fizeram de errado. Isso é que é o principal. Não sei se é o pior ou se é o melhor. Isso é que é o principal. Por uma coisa que eles não fizeram de errado, por obedecer a Deus, eles tiveram que carregar isso para o resto da vida. Então, se alguém conhecer eles ali em Belém, com certeza criticaram. Com certeza jogaram isso. Mais essa vergonha para a nossa coleção, né? Mais um opróbrio. Mais uma vergonha. Poxa vida, Emerson, vamos melhorar as coisas aí, né? Porque já aconteceu coisa ruim demais. Então vamos, gente. Verso 6 e verso 7. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A situação ainda não melhorou, né, gente? Não tinha amparo da família. Cadê os familiares? Cadê a sogra, né? Cadê a mãe para ajudar nessa hora que nasceu o bebê? Ninguém perto. Cadê um abrigo seguro, né? Protegido, né? Do vento, do frio? Não tinha. O bebê nasceu fora de casa, longe da família e do apoio familiar. Não havia um lugar confortável ou seguro para essa criança. Não tinha obstetra, doula, piscina, parto de cócoras, anestesia, cesárea, seja lá o que for que a gente tem hoje pela medicina para fazer o ambiente ser o mais confortável e seguro possível. Nada disso. Vulnerabilidade total. Não teve nem berço ou qualquer outro conforto. Foi colocado onde comia o boi e comia o jumento, né? Ali nasceu essa criança. Bom, é uma história triste, sofrida e quase frustrante. Mas ouça isso com atenção, meus irmãos. E o que é muito importante, ainda que o povo pensasse, cadê Deus? Né? Será que ele nos abandonou? Tenha isso em mente. Deus não se esqueceu do seu povo. Amém? Lembre-se disso. Tudo isso estava no plano de Deus. O momento histórico em que aconteceu, com as pessoas com quem aconteceu, quem era o governante, tudo estava determinado no desígnio eterno de Deus para o louvor da glória da sua graça. Porque se a gente continuar a leitura, a gente vai conseguir sair dessa situação ruim, opressora e de desânimo. E vamos poder ser alimentados com a esperança que a palavra de Deus nos dá. Porque o menino que nasceu não era qualquer um. Mesmo nascendo nessa precariedade, nós vamos ler aqui agora, do verso 8 ao verso 11, quem era essa criança, né? Havia naquela mesma região, verso 8, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhes boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. É o que a gente cantou aqui hoje, agora mesmo, né? Bom, meus irmãos, aqui a gente tem uma grande virada na história, né? Como é que é o termo, pessoal? Plot. Aí, obrigado, Ricardão. O Ricardão entende disso. A gente tem essa virada na história. E talvez você não goste de cultura nerd como eu, mas as próprias peças culturais que a gente tem, as produções literárias, as produções cinematográficas, parece que eles captam essa verdade universal que existe na palavra de Deus, né, essa semente da verdade, e reproduzem isso em muitos filmes, em muitas narrativas históricas, de que o padrão bíblico de criação, queda e redenção.
Vai ver um filme de qualquer super-herói, meu irmão, e pensa nisso. Criação, queda e redenção. Aí você vai ver o filme. Começa tudo bem, todo mundo feliz, de repente, né? Acontece uma coisa ruim, que vai se desenrolando até o fim do filme, mais ou menos, quando as coisas começam a virar e tudo termina bem, né? É o padrão da jornada do herói, que é inspirado nas Escrituras, na jornada das Escrituras. Criação, queda e redenção. Por que você está falando disso, Emerson? Ora, porque parece, meus irmãos, que às vezes é necessário que as coisas piorem antes de melhorar. Quando a gente olha para a vida, quando a gente olha para as histórias, né, parece que é necessário haver um período de dor, de provação, de incertezas, até que a gente possa desfrutar do bem pleno, da alegria, da comunhão, da paz na galáxia, né? E para isso tem vários filmes. Vai ver os Vingadores, vai ver lá o Ultimato, lá, sei lá, que você vai ver como deu ruim as coisas antes para as coisas ficarem boas. Vai ver Star Wars, né? O primeiro filme do Star Wars chama Uma Nova Esperança, né? Aí você fica assim, nó. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus, lembrando de Uma Nova Esperança, falando, nó, tudo a ver. É bem isso. É uma nova esperança a vinda de Jesus à Terra. É esse momento em que as coisas vão começar a mudar, né? Vai ver o Senhor dos Anéis, né, João? Cadê o João? Consegui converter um ali, graças a Deus. Que a gente vê esses dramas da redenção, né? Momentos tristes, doídos, e você fala, já era, acabou, o que de bom pode sair disso? E ali vem um bem, vem um brilho, vem algo que te emociona, que te impacta, e você se alegra com aquilo e quer fazer parte daquilo, né? Esse é o poder da literatura, das artes, de certa maneira, né? Bom, vamos olhar aqui para a nossa narrativa e tentar aplicar esse padrão aí da história, né? Da jornada do herói, vamos lá. Olha para Israel, olha para José, para Maria e para o bebê. Que pobreza, que vulnerabilidade. Mas saiba que Deus está ali com eles. Deus está vendo e se alegrando com o que acaba de acontecer. Não pela precariedade da coisa em si, mas pela esperança, porque nesse fato se inicia a nossa redenção, a reconciliação entre Deus e todas as coisas que Ele criou, né? Aleluia. E como isso vai acontecer, né? Bom, Jesus precisa ser alguém especial para conseguir fazer isso. Olha aí, versos 11, do 10, metade do 10 aí para frente, olha. Quem é Jesus segundo os anjos? Quando a gente olha para o verso 10 e para o verso 11, né, não vou ler pela terceira vez, a gente vê aí, ó, que ele é um motivo de alegria para todo o povo, a chegada dele é um motivo para alegrar toda a existência humana. A gente lê que ele é o Salvador, que ele é o Cristo e que ele é o Senhor, né? Pelo menos essas 4 coisas, e eu vou me focar mais nas 3 últimas, tá? É curioso que eu estava me lembrando de um texto de um profeta, o profeta Sofonias, lá no capítulo 3, verso 14, ele diz algo muito parecido, que contém essa mesma estrutura. Grande alegria, o Salvador, o Rei ungido, né? E o Senhor. Olha como diz o texto de Sofonias 3,14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozije-se de todo o coração e exulta, ó filha de Jerusalém. Ó, grande alegria, boas novas de grande alegria. Por quê? Que o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o Salvador, né? Ele tinha o poder de tirar as sentenças contra você e exterminar o seu inimigo. O Rei de Israel, o Messias, o Cristo, o ungido, o Senhor, está no meio de ti e tu já não verás mal algum, né? É como se fosse o cumprimento dessa profecia de Sofonias, o próprio nascimento de Jesus. E eu convido vocês a pensar comigo junto sobre cada um desses termos, o Salvador, o Cristo e o Senhor. O que significa dizer que Jesus é o Salvador, meus irmãos? Significa que nós não precisamos simplesmente de conselhos morais, de alguém que nos diga o que fazer, então a gente ouve e aprende e fala, entendi, agora eu vou fazer e está tudo certo. A gente não precisa, como humanidade caída, pecadora, de bom exemplo, né? Alguém que você olha, vou imitá-lo, porque eu consigo, né? Se ele conseguiu, eu também consigo. E eu vou lá na força da minha carne, imito e sou igualzinho a Jesus, porque eu decidi ser igualzinho a Jesus. Jesus não é simplesmente um mestre. Jesus não é simplesmente um guru. Jesus não é simplesmente alguém que dá bons conselhos ou um coach. Jesus, ele é o Salvador. E por que a humanidade precisa de um Salvador? Porque a situação dela é pior do que a gente imagina. O trem está feio para o nosso lado. Simplesmente por isso.
Se nós fôssemos simplesmente desviados do nosso caminho por um curto período, falar, não, eu só pisei lá, eu tinha que pisar aqui, né? Tá tudo certo. Não, a gente caiu ladeira abaixo e está escorregando até hoje. O que a gente precisa nessa situação? De uma mão para nos tirar dessa situação. A situação humana ela é tão deplorável que a Bíblia usa metáforas, né, analogias, para referir a essa vida que nós vivemos em pecado. A Bíblia chama de morte, chama de escravidão, chama de trevas, chama de inimizade com Deus, engano, embriaguez. Todas essas situações, essas analogias e metáforas que a Bíblia traz para a gente sobre qual é a nossa condição sem Deus e sem Jesus, nos mostram o quê? Que é impossível a gente se socorrer. Né? Pede um bêbado para se ajudar. Não dá, ué. Apaga as luzes, fica em trevas absolutas e vai lá, pega seu carro e vai dirigir para você ir para visitar sua mãe. Ué, não vai dar. Não dá, a gente fica cheio de problemas por causa da situação a qual nós somos colocados. E essa é a situação da humanidade, segundo a Bíblia. Portanto, o que a gente precisa para sair disso? A gente precisa de um Salvador. A gente precisa de um herói que venha, né, derrote nossos inimigos, meta o pé na porta e diga, vem, né, cheguei, me dá a mão, deixa eu te tirar dessa situação que você estava e venha para a luz. Você que viveu na caverna, pensa, gente, esses vários casos escandalosos que a gente ouve de pessoas que são criadas nos porões, né, sendo violentadas por pessoas, meu Deus, né? E aí de repente chega, né, a polícia descobre, chega lá e salva essas pessoas. Gente, Jesus é isso. Jesus é isso para a gente, essa pessoa que estava ali, ó, sendo abusada, achando que aquilo era vida, que não existia outra coisa nem esperança, e Cristo vem, né, e arromba a porta e diz, vem, cheguei, estende a sua mão a nós e nos resgata. Porque nenhum de nós podia fazer algo por si mesmo, por nós mesmos. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados e das suas consequências. O texto de Sofonias, que eu li agora, diz que Deus removeu as sentenças que eram contra nós. Isso não são acusações falsas, meus irmãos, são as sentenças justas do próprio Deus, o juiz de toda a terra, contra cada um de nós. Que ai de nós se estivéssemos diante dele sem Cristo. Teriam lá a sentença prontinha de condenação, por causa dos nossos pecados. Tão graves eles são contra a tamanha majestade e glória de Deus. E o que Deus disse que ele fez como Salvador? Removeu essa sentença. Colossenses diz que Cristo removeu, destruiu em sua carne o escrito de dívida que era contra nós, que registrava ali cada iniquidade, cada pecado nosso. Deus se esqueceu disso. Por isso, por causa de Jesus, através da morte dele, substitutiva e da sua ressurreição. Por isso, ele é o nosso Salvador, e nele nós podemos confiar. Amém? Amém. Bom, o segundo termo, né, nos nasceu o Salvador, que é Salvador, e é Cristo e o Senhor. É o termo Cristo, né? Acho que a gente já falou isso aqui várias vezes, no ano passado, os textos que caíram da leitura do Natal, né, a gente explicou bastante sobre isso, recomendo que vocês olhem as pregações do ano passado também, sobre esse tema. Mas, brevemente, aqui eu não vou debruçar muito sobre isso, dizer que Jesus é o Cristo não é o sobrenome de Jesus, viu, meu irmão? Tá bom? Combinado? Tá. Cristo é o Messias, é ungido, ou seja, não expliquei nada ainda. Quer dizer, o escolhido, aquela pessoa separada, consagrada, alguém comissionado de uma missão especial, posso chamar de herói. Jesus é o herói, tá bom? Pensa que Cristo é isso. Pronto, tradução atualizadíssima. É aquele que vem resolver os problemas, tá, da humanidade. E esses ofícios, né, ungidos, cristos, messiânicos do Antigo Testamento eram 3 principais, que era o ofício de profeta, sacerdote e rei. Não vou delongar muito sobre eles, né, mas o texto de Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 3, ele menciona esses 3 ofícios na pessoa de Cristo. E aí eu me resumo nisso aqui mesmo. Jesus, ele é o profeta, Hebreus 1, 1 até o 3. Jesus, ele é o sacerdote. Jesus, ele é o rei, que exerce os seus papéis de maneira plena, como nenhum outro ser humano já conseguiu exercer. Não há rei como Jesus, não há sacerdote como Jesus, nem mesmo profeta. Porque enquanto os profetas falavam em nome de Deus, né, ouviam a palavra de Deus e falavam a palavra de Deus, Jesus é o próprio Deus e é a própria palavra de Deus. Então o nível subiu. É o que o texto de Hebreus vai dizer para a gente. Jesus, através da sua carne, ele apresenta ofertas a Deus, né, que é ele mesmo, ele é a oferta e o ofertante, e se torna então o nosso mediador entre Deus e os homens, pagando ele mesmo o preço para a nossa reconciliação com Deus, quanto também ele oferecendo como justo, como santo, o único sacerdote que existiu na face da terra
puro, sem pecado, que pôde estar diante de Deus apresentando as nossas ofertas. E ele é o rei, no sentido de que ele é o governante do mundo, ele é o herdeiro de todas as coisas, o filho de Davi, o herdeiro da promessa, o filho do homem profetizado por Daniel, que traria sobre si o governo sobre todo sempre, o filho de Deus, que viria para reinar sobre a humanidade e libertá-la dos seus pecados. Jesus é o rei legítimo, não César, Quirino, Herodes, ou nem mesmo eu ou você. O texto de Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por meio dos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha aí, subiu o nível. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, sacerdote, assentou-se à direita da majestade nas alturas, o rei. Está vendo? O profeta, o sacerdote e o rei. Esse papel de Cristo, esse papel messiânico de Jesus. O último termo que nós vemos aí anunciado pelos anjos, que Jesus era o Salvador, o Cristo e o Senhor, né? Senhor, a gente tem vários significados para isso. O primeiro deles está associado ao rei, né? Dizer que Jesus é o Senhor quer dizer que ele é o governante, ele é o dono, ele é o proprietário, ele é aquele que cuida de todas as coisas, né? E faz com que elas andem corretamente, ele é o rei. Mas, infelizmente, para muitos cristãos, Jesus não é o Senhor. Jesus é apenas o Salvador. Como assim, Emerson? É isso mesmo. Muita gente acha que e gosta de Jesus quando ouve o perdão dos pecados, né? Quando ouve que Deus esqueceu, que ele cravou o escrito de dívida na cruz e anulou, né? Aí você fica felizão, poxa, beleza. Eu quero, quem não quer, né? Quem pode rejeitar Jesus quando ele lhe oferece um bem, né? Você fala, o bem eu quero a bênção, eu quero ser livre da minha culpa. Quero viver sem culpa essa vida, né? Mas a gente se esquece do outro lado, né? A gente acha que por Jesus ser o Salvador, então ele não exige mais nada de nós. Mas Jesus é também o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele exige de nós não uma coisinha ou outra, ele exige tudo de nós. Tudo, que nós passemos a viver integralmente para Ele, porque Ele aí então se torna o nosso Senhor. Reconhecer que Jesus é o Senhor implica saber que é por Ele e para Ele que todas as coisas foram criadas, e tudo que existe lhe pertence. De maneira que tudo isso que lhe pertence também, Ele deu para essas coisas um propósito, um objetivo, um sentido. E, portanto, nós só conseguimos encontrar o sentido da vida no próprio Cristo. Só conseguimos encontrar o sentido do porquê a gente está aqui, para qual é a nossa missão, em Jesus Cristo. E uma missão que é compartilhada com todos nós é que nós devemos lhe obedecer. Nós devemos nos sujeitar às suas ordens e ao seu governo, e aí, então, sermos acolhidos em sua casa, como servos. Somos salvos por Jesus, somos servos de Jesus. Eu queria citar aqui para vocês um trecho de um livro que o irmão Wilker me emprestou, né? Maravilhoso o livro, gente, chama O Natal Escondido, A Surpreendente Verdade por Trás do Nascimento de Cristo, do nosso querido Tim Keller, né? Livro maravilhoso, gente. E aí ele falando sobre essa questão do senhorio de Cristo, ele diz o seguinte, ele conta uma experiência que ele teve que lhe marcou, e eu queria que isso também fosse significante para vocês. Ele diz assim, décadas atrás, ouvi uma palestra em um centro de conferências cristão sobre entregar nossa vida a Cristo e sobre fazer a vontade dele, não a nossa. Isso é reconhecer Jesus como Senhor. 2 perguntas foram feitas. Vou ler bem devagar. A primeira, pensa isso na sua relação com Jesus. Você está disposto a obedecer e fazer qualquer coisa que a Bíblia lhe diz, claramente para fazer? Quer você goste disso, quer não? Olha, dependendo da nossa resposta, vai depender da nossa relação que a gente tem com Jesus. Repito, você está disposto a obedecer e a fazer qualquer coisa que a Bíblia diz claramente para fazer, quer você goste, quer não? E a segunda pergunta, você está disposto a confiar em Deus em qualquer situação que Ele enviar para a sua vida, quer você compreenda, quer não? Se você não puder responder as 2 perguntas positivamente, talvez você creia Jesus de uma forma genérica. Mas talvez você nunca disse para Ele, Senhor, eu sou o teu servo.
Muito sério isso, meus irmãos. Porque na hora do aperto, na hora de fazer algo que não é da nossa vontade, mas que a Bíblia manda, a gente titubeia, né? A gente fala, pois é, né? Eu sou crente na hora de cantar, eu sou crente no máximo na hora de ir na igreja, mas na hora de ter o meu compromisso de obediência com Deus e reconhecer o seu senhorio na minha vida, a gente escapole, né? Isso quer dizer que a gente não está em um relacionamento com Jesus, como deveria estar. Bom, um outro significado para o termo Senhor, o termo usado aqui é o termo Kyrios, em grego. Ele era um termo aplicado para o imperador, acredita? Então, em todo o contexto que a gente usou aqui de César como grande dominador do cenário ali, trazendo vulnerabilidade e fragilidade para a nação de Israel, o anjo vai e declara, olha, o Senhor de verdade chegou. Tá? O dono disso tudo aqui é Jesus, não é César, é o próprio Cristo. E isso já deu muito problema para os cristãos na época do Império, viu, gente? E o último significado de Senhor, que às vezes aparece até com todas as letras maiúsculas, né? É porque é o próprio nome de Deus, o tetragrama, um nome impronunciável, né? Que alguns dizem Javé, Jeová, etc. É a palavra que identificava o próprio Deus no Antigo Testamento. Então Jesus é tanto um governante, ele é tanto o imperador, digamos assim, mas muito mais do que isso. Jesus é o próprio Deus. É isso que o texto está dizendo para a gente. Portanto, né? Tudo seja dado a ele. Jesus não é apenas um homem escolhido por Deus para fazer sua vontade, então foi promovido e recebeu um grande poder. Ele é o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, a palavra, o Logos, né, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito. Ele é o único Filho que Deus tem, porque ele é da mesma essência, ele é da mesma natureza. Então vem, né? Então vem e diz aí, resumimos, ele é o Salvador, o Cristo e o Senhor. Como a palavra de Deus é rica, né, meus irmãos? Sim, a gente está custando avançar, né, de tanta coisa que tem para falar e a gente para, se debruça. E eu desafio vocês a não ler a palavra de Deus levianamente, meus irmãos, tá? Não leia assim, cumprir minha meta, cumprir meu objetivo, próximo, né? Se debruce, medite na palavra de Deus, rumine, né? Pare e pense em cada palavra. Se a palavra de Deus é inspirada, e de fato ela é, né? Cada palavrinha foi colocada ali porque Deus quis que estivesse ali. Cada preposição, cada conjunção, cada artigo definido, cada substantivo, verbo, tempo verbal que ele está ali daquele jeito, porque Deus escolheu que estivesse daquele jeito para a nossa instrução e para a nossa edificação. Não seja leviano, não esteja desatento ao que a palavra de Deus quer comunicar para a gente, porque ela é rica, ela é densa, e ela é maravilhosa, e ela é clara, muitas vezes, a maioria das vezes, em a maioria dos assuntos. Bom, vamos terminar, né? Os versos 12 ao verso 14 diz assim: E isso servirá a vocês de sinal, encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Imagine você na situação desses pastores, né? Provavelmente, né, e é certo que isso estivesse acontecendo, que na cidade de Belém, assim como em todas as outras cidades onde haveria o censo, houvesse uma comitiva romana, né, para proteger, para assegurar que as coisas fossem feitas corretamente. Então você via lá, né, a pompa dos exércitos, né, das legiões romanas, aqueles caras de armadura brilhante lá e tal. Você fala, opa, melhor eu tomar cuidado, eu andar na linha, eu fazer direitinho o que eu tenho para fazer, para não dar ruim para mim, né? E aí, de repente, esses pastores olham e veem um anjo, né? E, de repente, a glória do Senhor invade onde eles estavam e eles ficam cheios de temor. Né? E não só isso, né? De repente, rasga o céu, não é só um anjo mais, né? Ele vê multidões de anjos no céu ali, ele vê a verdadeira realidade, né? Como a gente estava falando de realidade aquele dia, né? Ele vê a verdadeira realidade de Deus e vê aquela multidão de anjos e fala, meu Deus, né? E cantando glória a Deus nas mais altas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Eu lembrei de Eliseu, né? Quando está cercado por exércitos e vai e fala, meu filho, olha para cima, né? Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Então esses pastores já recebem a fé de falar, poxa, realmente, o verdadeiro governante, ainda que tenha vindo em fraqueza e em humilhação, ele sim é o Todo-Poderoso. É a ele que eu devo temer e é nele que eu devo colocar a minha fé e a minha confiança. Né? Mais um contraste aí no texto para a gente. Né? E o que esses anjos cantavam, meus irmãos? Semelhante à estrutura dos Salmos, né, do Antigo Testamento, ele está aí numa ideia de paralelismo, né, de duas ideias colocadas juntas. Uma ideia vai apontar
para Deus, né? A glória, o louvor, a honra, a celebração, tudo que existe de bom, de verdadeiro, de belo, seja dado ao Senhor, porque Ele é exaltado acima de todas as coisas. Deus é maravilhoso. E aí vem o paz na terra entre os homens. Parece que não tem conexão nenhuma, né? Essa é a ideia do paralelismo no texto bíblico, né? E às vezes valeria a pena até colocar uma conjunção ali para ligar, né? Por que Deus seja glorificado e tudo mais? Porque agora há paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, né? Está conectado à glória de Deus, à ação de haver paz na terra. E eu encerro com isso. Algumas traduções mais antigas, inspiradas na tradução latina, chamada Vulgata Latina, colocavam assim: paz na terra aos homens de boa vontade. Alguém já viu essa tradução? Né? Paz na terra aos homens de boa vontade. O que isso leva a gente a pensar? Leva a gente a pensar que todo mundo que tiver boa vontade pode ter paz. Né? Isso joga para quem a responsabilidade de ter paz? Para a própria humanidade, né? E aí fala, não, o ser humano tem total condições, se ele quiser, de viver uma vida tranquila e maravilhosa. Basta ele querer, né? Se ele quiser, se ele decidir que ele vai ter paz, ele vai viver isso para o resto da vida. Vão acabar as guerras no mundo. Poxa vida, mas não é o que a gente vê na realidade, né? Então tem algum problema, né? Ou nessa tradução, ou na nossa percepção de mundo. O que a Bíblia diz para a gente, meus irmãos, sobre o ser humano, que eu já falei mais cedo, não é algo bonito, não, né? Que ele tem algo de bom, que vem de Deus, que está nele, que é a graça comum, por ter sido feita a imagem e semelhança de Deus, mas esse homem é caído. Tudo que há nele está corrompido de alguma forma e afetado pelo pecado. Portanto, de uma vez que o homem se tornou inimigo de Deus, se rebelou contra ele, é impossível um homem que não tem paz com Deus ter paz um com o outro. Ter paz, inclusive, consigo mesmo. Ou até com a criação, né? Por que a gente tem morte, doença, calamidade, catástrofe? Porque o ser humano está em inimizade com Deus. Enquanto ele não reconciliar, ele não reconectar esse elo quebrado aí, é impossível que ele desfrute de plena paz, né? Por isso a Bíblia diz, né, que não há paz que o mundo vos dá, Jesus disse para os discípulos, né? Mas a paz que excede todo entendimento, a paz que eu vos dou. Dou para vocês a minha paz, não a paz que o mundo dá, porque é diferente. A paz genuína, a paz verdadeira que vem de Deus, ela advém de um relacionamento reconectado com o Senhor. Por isso, nós podemos dizer que a Bíblia não acredita na humanidade como o John Lennon acredita, né? Ou como o Michael Jackson, né? Vai lá, né? Vai lá, somos um, todo mundo junto, a gente pode curar o mundo, vamos lá, nós somos os caras, ame a pessoa que está do seu lado, abraça essa pessoa aí, vamos curar o mundo. Não, né? Ou o John Lennon, eu falei o Imagine lá, né? Depois pesquisa a letra, né? Imagina um mundo sem religião, sem Deus, só a gente, que maravilha! Vai, isso sabe como é que chama isso? Inferno. Inferno, Você vê só a coisa boa do ser humano, né? Mas olha o outro lado. Olha o lado B desse disco, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele, né? Nele, nós somos reconciliados com o Pai. Essa dívida, esse problema, essa incapacidade de ter paz consigo mesmo e com os outros, essa angústia, né? Que a gente vive, né? Eu conheço uma pessoa que vive uma angústia assim interior e ela sai soltando isso para todo mundo, né? Aí o problema é o outro, o problema é o filho, o problema é a esposa, o problema é o marido, o problema é o meu trabalho, o problema é esse país, o problema é isso, o problema e nunca é ela. Já viu o próprio problema? Você vê que a pessoa não está em paz com Deus e, portanto, não está em paz consigo mesma. Ela vai transferir isso para quem ela puder, né? Mas agora sim, eu encerro com 2 versículos. 3. 2 Coríntios 5,19 diz sobre essa obra de Jesus, né? Jesus está quitando a nossa dívida de toda a humanidade, para todo aquele que crê e se arrepender dos seus pecados, que é possível ter paz com Deus e desfrutar de uma reconciliação cósmica. Diz assim 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo todo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E assim nos confiou a palavra da reconciliação. Outro texto é Colossenses 1:20 a 22. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é a mensagem do Natal, meus irmãos. Que Cristo nasceu, foi o primeiro passo. Que ele chegasse até a cruz e ressuscitasse para reconciliar com Deus todas as coisas. Amém? Vamos orar.